pessoal, está no ar mais um Quer Saber? Conosco hoje a pesquisadora espírita, palestrante Neves Couras. Boa noite, Neves. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos vocês. É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui nesse programa, né, com uma importância dessa para que é uma oportunidade de esclarecer o que é a doutrina, né? A doutrina que, segundo Kardec, a maior caridade que se pode fazer com a doutrina, na verdade, é a sua divulgação. E esse programa tem esse intuito e vocês estão de parabéns com isso. E o nosso tema hoje é do espírita. É uma casa espírita. E casa espírita. Veja, a casa espírita é e eu vou dar uma resposta bem pessoal com relação a isso. Eu acho que a casa espírita é uma casa de acolhimento, uma casa de socorro, né? Você, quando se dirige a uma casa espírita, muitas vezes você está procurando, porque é a última a última esperança, muitas vezes, da resolução de um problema. E na casa espírita você começa a compreender muitas coisas de sua existência, né? O que a doutrina nos traz, o que Kardec nos deixou, mostrando exatamente, trazendo exatamente a compreensão do que somos, né, por que vivemos da forma que vivemos, os problemas que temos. E dentro da casa espírita, além de tudo isso, além desse conhecimento de ser uma escola também, não é? É um grande hospital. Eu vejo a casa espírita como, além de uma escola, uma casa de acolhimento, um grande hospital. Como uma casa espírita trabalha, né? Bem, nós temos, apesar do movimento espírita ter, de certa forma, ser padronizado, né, os atendimentos, nós encontramos casas com alguns diferenciais. Mas a casa espírita trabalha recebendo pessoas com problemas, né, de várias áreas, fazendo um atendimento que a gente chama um atendimento fraterno, que é a primeira escuta, né, da pessoa que procura a casa, e a partir daí vai procurar ajudar na resolução dos problemas dessa pessoa. Pode ser problemas de cunho material, não é? Mas principalmente a casa trabalha recebendo pessoas e na interação com o mundo espiritual, resolvendo os problemas de muitos de nós. A gente sabe que a maioria das pessoas que chegam à doutrina espírita, elas vêm de Deus. E é muito comum a gente ver nas religiões tradicionais o papel da Santíssima Trindade. Deus, Cristo e Espírito Santo. Como a doutrina espírita vê isso? Para nós, nós não temos essa trindade, né? Por quê? Porque nós compreendemos que Deus é uma inteligência, como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos amigos espirituais, aos mentores, que é Deus, né? E aí ele responde: Deus é a inteligência suprema, causa maior de todas as coisas. E aí a gente sabe que Deus é uma entidade, vou chamar assim, né, superior, e Jesus é seu filho, né? Veio através de Maria. Então não existe a questão do Espírito Santo. Até porque nós trabalhamos, né, e nossa convivência diária dentro da casa espírita são com os espíritos, né? Então, não existe para nós o Espírito Santo, né, nessa dimensão. Nós temos Jesus como Filho de Deus e nós temos os espíritos em graus diferentes que nos atendem, que nos socorrem,
E assim vamos caminhando. Na pergunta anterior, eu esqueci de responder uma questão, né? O que é uma casa espiritualista, né? A casa espiritualista, ela trabalha, vou chamar de trabalhar, ou ela atende, né, inúmeras, digamos assim, dimensões filosóficas, doutrinárias, e só para diferenciar, né, você pode ser espiritualista e ser espírita, né? Você pode ser apenas espiritualista e não ser espírita. Ou melhor, você pode ser uma coisa e outra, mas o espiritualista, ele apenas compreende que existe uma dimensão maior, né? Um ser maior do que ele, mas que ele não se apega a uma doutrina específica. Há um dito dentro do movimento espírita que diz o seguinte, que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Né? É verdade. E aí, dentro desse âmbito de espiritismo e espiritualismo, né? A doutrina, geralmente, ela é muito parecida com outras matizes, principalmente de cunho afro-brasileira, né? E aí o seguinte, a casa espírita, ela é uma casa que usa mesa branca? Isso é interessante. Normalmente, e aí eu queria falar um pouquinho, desde que nossos irmãos negros, né, chegaram ao Brasil, eles traziam as suas religiões, né? Aliás, eles traziam as suas crenças. Quando eles chegaram ao Brasil, que foram escravizados, né, eles perderam, inclusive, a liberdade de cultuar suas entidades, seus orixás. E por viverem, né, e na época, a religião católica ser dominante, inclusive, normalmente, os senhores de engenho, os patrões, digamos assim, os donos, né, desses escravos, porque aí já eram escravos, eles, para exercerem para praticarem as suas religiões, eles começaram a associar as entidades ou os santos da Igreja Católica aos seus orixás. E aí a gente conhece um que é o mais, né, fácil de se conhecer, Iemanjá e Nossa Senhora da Conceição, né? Então, quando eles cultuavam, faziam o culto a Iemanjá, na verdade, eles usavam a imagem de Nossa Senhora da Conceição para se dirigir a Iemanjá, que foi uma forma de proteção, né, que eles utilizaram. Nossos irmãos também começou a todos serem chamados de espíritas, né? E aí essa questão tem um pouco a ver com o próprio preconceito, né? Por quê? Porque as religiões afro, né, elas, por serem exercidas por negros, elas já começaram a sofrer preconceito a partir daí. Porque se a gente pensa muito, a gente conversa muito, imagine se o espiritismo viesse da África, por exemplo, e não da França, né? Será que nós estávamos, digamos assim, nesse status que hoje tem o movimento espírita, o espírita, né? Então, assim, o que é que começou-se a falar? Eu sou espírita de mesa branca, que era para diferenciar o espírita, o do candomblé, né? da Umbanda. O espírita de mesa branca é a casa espírita, é a nossa casa. No entanto, a gente precisa esclarecer o seguinte: o termo espírita, né, espiritista, foi Kardec que criou, né? Quando ele falava, como já era uma nova doutrina, palavras novas também deveriam serem criadas para representar ou para melhor identificar seus adeptos. E aí ficou, na verdade, o espírita é o espírita que outros também já chamam de kardecistas,
que é outro erro também, né? Então, espírita somos nós, né? Que adotamos, digamos assim, a doutrina que Kardec organizou, né? E que não foi criada por ele, porque o espiritismo, aliás, a mediunidade, os fenômenos já existiam antes de Kardec, né? Então não foi criação de Kardec isso também. Como também na Umbanda e no Candomblé, existem as entidades e existe a mediunidade. Só que de forma diferenciada, né? Então a abordagem é bem diferente. Então a mesa branca quis para dizer que a mesa branca era a casa espírita. E os outros cultos seriam os cultos africanos. As casas espiritualistas fazem também curas espirituais. A cura, ela é muito ampla. E não se dá apenas na casa espírita. Nós encontramos curas nas igrejas católicas. Nós encontramos curas nas igrejas evangélicas, né? Então, porque existe uma falta de compreensão de quem, na verdade, faz a cura, né? De quem pratica a cura. E para isso a gente seria necessário um programa inteiro só para a gente falar, na verdade, e explicar o processo todo de cura. Mas a cura, ela existe aonde estiver a fé, que é o ponto-chave para que se alcance a cura, né? A fé no Criador, a fé numa entidade maior, né? Eu vou chamar de uma entidade maior, no sagrado, em um sagrado, a vontade de querer se curar, né? E o curador querer curar. Então, se tiver essas três, vou chamar dimensões, né? Inclusive, você quando estuda sociologia, quando você estuda antropologia, essas questões são muito vistas, principalmente no meio indígena, né? E antes disso, e se fazia cura. Então, nas casas espiritualistas também se faz cura. Porque não é direcionada só a uma casa, né? Digamos assim, o dom de curar ou quem cura. A Umbanda, ela é uma ramificação espírita? Não. Veja bem, ela, a partir da sua criação, primeiro que o espiritismo, ele foi, como a gente diz, foi organizado por Kardec, né? E isso começou no movimento França, Europa, América, né? Primeiro, inclusive, Estados Unidos. A gente tem a impressão que foi criado só, mas a França veio depois, né? Quando Kardec já entra como pesquisador, né? Kardec era um pesquisador nato. E por isso que ele se envolveu tanto e a curiosidade foi muito aguçado a realmente pesquisar o fenômeno que acontecia espírita, que se tornou depois espírita. Então, os fenômenos de mediunidade, das mesas girantes e tudo. E a Umbanda, o Candomblé, né? São todos de origem africana, né? Foram os negros que trouxeram para o Brasil, né? E infelizmente, por tanto preconceito daquela época, como ainda hoje, né? Ainda hoje nós temos preconceito com relação aos afro, às doutrinas afros, ao movimento afro, que é errado, que é preconceito, já está se dizendo. E a gente precisa desmistificar isso, né? Não é porque também eles não é uma ramificação do espiritismo, mas o que é que caracteriza muito isso, e muitas vezes as pessoas confundem? É a questão da mediunidade. Por quê? Porque lá também tem médium, lá também os espíritos se manifestam, né? De formas diferentes, as entidades
Mas elas, e para surpresa de muita gente também, muitos dos espíritos que vêm às casas espíritas, né, eles também aparecem no terreiro, ou como chega na casa... A relação de Bezerra de Menezes, né? Inclusive, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Nós temos assim, eu tenho dentro das minhas pesquisas, não é? E aí eu estou falando aqui pela primeira vez isso. Dentro das minhas pesquisas, nós conversamos com uma entidade, né, que se apresenta na casa espírita como um médico, e ele foi médico na sua última encarnação, mas por erros muito cometidos, pelo orgulho, pela vaidade, como ele mesmo disse, como médico, ele hoje trabalha na casa espírita como médico, né, através de um médium, mas ele trabalha como preto velho, também fazendo cura num centro de Umbanda, né? Então, isso aí é uma demonstração, inclusive, de que do respeito que a gente precisa ter a essas entidades, né? Porque ela vai se apresentar da forma como ela lá vai ser entendida, e aqui também. Então, não é porque Bezerra de Menezes se apresenta como se fosse só Bezerra de Menezes, só vai aparecer, né, no centro espírita. E no centro de Umbanda ele não vai aparecer, porque lá não é um lugar, digamos assim, que possa receber um Bezerra de Menezes. Não existe isso. O espiritismo, o umbandismo, espiritualismo é considerado uma religião? Olha, o umbandismo é uma religião afro, né? Eles têm como religião. Já o espiritismo, alguns chamam ainda, né? Mas Kardec quis dar ênfase ao espiritismo como ciência e filosofia, né? E a religião ficou no que a gente chama de foro íntimo. Só por que há ainda essa confusão? Porque nós espíritas utilizamos o Evangelho de Jesus como as diretrizes morais para nós, né? Então existe essa diferença, só que característica de religião nós não temos. Neves, eu quero agradecer a sua participação. Tudo que é bom dura pouco, viu, gente? Mas assim, foi um bate-papo maravilhoso. Obrigada. Certo? Estou muito grato por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje conosco, tendo esse diálogo super gostoso, né? E aproveitando aqui já para reforçar o convite para uma outra oportunidade. Com certeza. Será um prazer enorme. Sempre que for convidado, eu estarei à disposição para contribuir. É minha missão nessa existência. E eu agradeço demais a casa por esse convite. Pessoal, ficamos por hoje, né? E na próxima segunda-feira, quer saber? Então vem para cá.